Sejam todos bem-vindos a mais uma atualização profética junto com o nosso estudo especial sobre o livro de Apocalipse. Desejo a todos um bom começo de sábado, apesar da semana realmente trabalhosa, cansativa. Aqui estamos na presença do Senhor para mais um momento especial. Lembrar que, caso você deseje apoiar a Escola de Profecia, bem-vindo. Vamos deixar aqui o Pix, onde você pode contribuir. Se desejar também contribuir de outras maneiras, iremos deixar aqui as informações. É sempre bem-vindo e, pela graça de Deus, continuaremos trabalhando para si, de forma a trazer estas informações, estes vídeos, na melhor qualidade possível e também levando a mensagem para mais pessoas. Irmãos, nós vamos ter aqui uma breve atualização, como falei, e em seguida o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. E para tal, nós vamos convidar o Senhor em oração. Obrigado, Pai, pela vida, pela saúde, por mais uma semana. Aqui estamos, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado. Console, Pai, os nossos corações quebrados. Console, Senhor, os nossos corações que anseiam ver Jesus rapidamente. Possamos fazer nossa parte, Pai, enquanto aguardamos o Seu retorno. Cuida de nós, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no mês passado, eu comentei para vocês que o Estado americano de Utah lançou um projeto de lei. Na verdade, foram senadores republicanos, mais concretamente o Ken Avery, um senador republicano protestante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, quem lançou um projeto de lei dominical. Falamos disto. E agora, o Comitê de Negócios, Trabalho e Comércio da Câmara do Estado de Utah aprovou essa lei em uma votação de 8-3. Agora, aguarda apenas uma votação completa da Câmara do Estado de Utah. Nós vimos aqui o republicano da Câmara, que é santo dos últimos dias, propõe um projeto de lei para impedir que as franquias abram aos domingos. E nós vimos que, de acordo com o comunicado à imprensa, menciona apenas uma isenção de domingo. Eles falam que isto é para a liberdade religiosa. Falam que esse projeto é para a liberdade religiosa. É para que as pessoas tenham tempo para cultuar. Mas no comunicado de imprensa apenas aparece o domingo como quê? Como proposta de lei. Não aparece outro dia, não. Vamos continuar. Não declara se a medida proposta ofereceria proteções de liberdade religiosa semelhantes para sexta-feira, que é o sábado para os muçulmanos, o próprio sábado, o principal dia de adoração para adventistas do sétimo dia e seguidores do judaísmo. Não aparece. Apenas isenção de domingo. E nós entendemos muito bem que este homem, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, faz parte do projeto 2025. Irmãos, vejam aqui. É dito, o deputado Ken Avery está listado como um dos contribuidores do projeto 2025. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. Com o objetivo de devolver o poder aos estados. Devolver o poder ao povo americano. Vejam, no próprio livro Projeto 2025... a minha voz não está nada boa hoje. No próprio livro Projeto 2025, ele aparece como um dos contribuidores do projeto. Aí está no quadrado Ken Avery, né? O representante do estado de Utah, neste caso um senador. E ainda mais, nós podemos entender por que ele está pressionando o estado de Utah para aprovar uma lei de domingo, de fechamento de domingo. É porque no próprio projeto 2025 que ele ajudou a escrever, é dito na página 589, descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato através da moral e da regulamentação legal do trabalho nesse dia. Então, irmãos, fica claro que é exatamente isto que eles estão procurando neste estado.
trazer de volta o domingo como um dia fechado, como um feriado legal. Vejam aqui, link na descrição. Isto é, de 28 ou 24 de fevereiro de 2025, legisladores avançam um projeto de lei que pode fechar mais lojas de Utah aos domingos e outros dias religiosos. Não se enganem. Não haverá outro dia religioso a não ser o domingo. É o que vem no projeto. Vejam, patrocinado pelo deputado Ken Ivory, republicano e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o HB 441 expandiria uma proposta inicial descrita em um comunicado à imprensa que se concentrava exclusivamente, meus irmãos, em proteger as franquias de terem que operar aos domingos. Portanto, não é de nenhuma liberdade religiosa que eles querem aqui. É proteger o domingo, é trazer o domingo sob lei. E isto vai se repetir em vários estados americanos. Irmãos, como diz a irmã White no livro Testemunhos, volume 9, será que devemos esperar até o cumprimento das profecias do fim antes de dizermos alguma coisa a respeito delas? Não, irmão Onésimo, não fale sobre isso. Quando acontecerem, aí sim nós podemos falar. Será que temos que esperar até que as profecias se cumpram para que possamos dizer alguma coisa a respeito delas? De que valor serão então as nossas palavras? Devemos esperar até que os juízos de Deus caiam sobre o transgressor antes de lhe dizermos como evitá-los? Antes de chamarmos atenção contra a adoração à besta, a sua imagem e receber a sua marca, temos que deixar as pessoas fazendo isto só depois, quando acontecer, é que devemos adverti-las? Não. Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Temos de ver as coisas preditas acontecerem antes de acreditarmos no que ele disse? Em raios claros, irmãos, e distintos, a luz chegou até nós, mostrando-nos que o grande dia do Senhor está próximo. Amém? Está mesmo às portas. Vamos ler e compreender antes que seja tarde demais. Senhor nosso Pai, queremos abrir agora a sua palavra. Venha derramar luz, o conhecimento da tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 2. Vamos entrar agora em Apocalipse capítulo 2. Um capítulo maravilhoso. Irmãos, nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Aí está o conselho da pena inspirada. Irmãos, carta às 7 igrejas do Apocalipse. A maior parte dos livros do Novo Testamento são cartas, são epístolas que os santos escreveram a diferentes congregações pela Ásia. Mas o que faz das cartas de Apocalipse 2 e 3 diferentes é que, embora tivessem sido escritas para um público específico, eu diria assim, para igrejas que existiam nos dias de João, elas possuem verdades que se aplicam a 7 períodos da história da igreja cristã. Por que nós chegamos a esta conclusão? É porque o contexto nos sugere. Ora, veremos aqui ao longo dos nossos estudos as 7 igrejas do Apocalipse. Vejam só, no comentário da irmã White, no livro Atos dos Apóstolos, página 585, ela confirma o que eu acabei de dizer, que os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da história da era cristã. O número 7 indica a plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo, certo? Por que 7? Porque 7 indica a plenitude, nos leva até o fim, até a segunda vinda de Cristo. Os símbolos, as descrições de cada uma das igrejas revela a característica espiritual da igreja cristã em 7 fases de sua história. Vamos lá. Nós ouvimos no estudo passado, Apocalipse 1, verso 3, onde lemos: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vimos que este é Jesus, o Filho do Homem, aquele que virá em glória e poder. João descreve Jesus Cristo no céu como sumo sacerdote, com vestes
talares, certo? Com vestes talares, andando no meio dos 7 candeeiros. E agora nós queremos entender o que são esses 7 candeeiros. Em Apocalipse 1, verso 20, encontramos a resposta, o significado dos 7 candeeiros onde Cristo anda. Vejam só. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, vejam só a resposta. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Cristo, andando entre os 7 candeeiros, visto entre os 7 candeeiros, representa sua presença em cada uma das fases da história de sua igreja na terra. Vamos ver então. Igreja de Éfeso representa a história do cristianismo do ano 34 depois de Cristo até o ano 100. A igreja de Esmirna, do ano 100, segue até o ano 313. Mas por que isto, irmão Onésimo? Por que essa divisão, se a Bíblia não mostra isto? Nós veremos o contexto histórico e que nos diz isto. Vamos continuar. A igreja de Pérgamo, do ano 313 até 538. Alguma coisa aconteceu em 538 que marca o fim da história da igreja de Pérgamo. Vamos continuar. A igreja de Tiatira, de 538 até 1517. Teve o período mais longo da história. Então, a igreja de Sardes, de 1517 a 1798. A igreja de Filadélfia estende-se até 1844. E a igreja de Laodiceia, de 1844, estamos vivendo no período dessa igreja até a segunda vinda de Cristo. Hoje, iremos tratar da primeira carta à igreja de Éfeso e as suas mensagens esquecidas. Embora representasse ou represente a história da igreja cristã do ano 34 até o ano 100, possui mensagens importantes para nós hoje. Por isso que estudamos. Vejam só. Carta à igreja em Éfeso. Irmãos, onde é que se localizava a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso? Na costa ocidental da Ásia Menor. Era a metrópole da idolatria no Império Romano. Mas embora fosse a metrópole da idolatria, a igreja de Éfeso, a igreja cristã em Éfeso no tempo, era pura, era fiel, era comprometida com a verdade. É por isso que Jesus, descrevendo a fase da igreja nesse período, compara com a igreja em Éfeso, com a igreja da cidade de Éfeso. Vejam só, Apocalipse 2, começando do verso 1. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, é Jesus dizendo, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Este texto é muito profundo e nos revela muita coisa. Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que conhece. Não, nós não podemos esconder nada de Jesus. Ele é onisciente, ele sabe tudo, ele está presente, ele vê tudo o que acontece na igreja, na sua igreja. Ele vê as apostasias, ele vê as brincadeiras, ele vê a fé, ele vê o compromisso, ele vê tudo. Conheço as tuas obras. Lemos aqui no livro Testemunhos Seletos. Os membros da igreja de Éfeso, estavam unidos em sentimento e ação. O amor de Cristo era a corrente áurea que os vinculava entre si. Prosseguiam conhecendo o Senhor sempre com maior perfeição e revelavam em sua vida alegria, conforto e paz. Visitavam as viúvas e órfãos em suas tribulações e mantinham-se incontaminados do mundo. Irmãos, esta é a religião pura, como falou Tiago ou Pedro, já não lembro mais, como diz a palavra de Deus, que a religião pura consiste em visitar os órfãos nas suas tribulações, as viúvas nas suas tribulações e manter-se incontaminado do mundo. Assim vivia a igreja de Éfeso. Por isso Jesus elogia e diz: conheço as tuas obras. E Jesus diz também: tu puseste à prova. Quem é a igreja de Éfeso pôs à prova? Começaram a surgir
a alguns hereges, doutrinas heréticas que queriam corromper a pura fé da igreja. Por exemplo, os gibionistas negavam a divindade de Cristo, começavam a surgir tentando minar a igreja primitiva. Mas a igreja primitiva lutou, Paulo lutou, Pedro lutou, os apóstolos lutaram para afastar essa onda do mal, para afastar essa contaminação doutrinária e moral. Também surgiram os docetistas, que negavam a humanidade de Cristo. Irmãos, ainda hoje existem os ibionistas, que negam a divindade de Cristo, que dizem que Cristo foi criado em algum momento. Existem hoje os ibionistas. Existem hoje os docetistas, que negam a humanidade de Cristo, que dizem que Cristo não veio em carne. Ele veio como Deus. Ele veio como Deus. Não sofreu tentação como ser humano. Irmãos, essa é uma blasfêmia. Essa é a maior mentira. Mas existiam também os gnósticos, que negavam as duas coisas. Negavam a divindade de Cristo, negavam a humanidade de Cristo também. E Jesus elogia a igreja. Colocaste à prova e os considerastes mentirosos. Nós também precisamos pesar tudo pela palavra de Deus. Não importa o que alguém diz, não importa o que um pastor diz, não importa o que um teólogo diz, não importa o que uma grande organização diz. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Colocar à prova. Amém? Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, Jesus elogia primeiro a igreja de Éfeso. Eles viviam em amor, em pureza doutrinária, mas em algum momento esse amor foi perdido. Só para os irmãos terem uma ideia de como viviam os primeiros apóstolos, de como vivia a igreja primitiva nos primeiros momentos. Atos capítulo 2, começando do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, negavam que as doutrinas falsas, perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia o quê? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Este era o amor que a igreja primitiva perdeu. Eu pergunto, a igreja de Deus hoje não perdeu esse amor? Não perdeu esse amor? Onde é que está aquele amor? Onde é que está aquele amor genuíno pelos irmãos? Onde é que está a abnegação? Onde é que está o sacrifício pelo próximo? O sacrifício pela comunidade da igreja e pela comunidade em redor da igreja? Não perdemos o primeiro amor? Deus nos convida. Deus nos critica. Perdemos o primeiro amor. Vejam só. Fui instruído a dizer que estas palavras, Apocalipse 2, 4 e 5, são aplicáveis a quem? Às igrejas protestantes? À igreja católica? Não. Às igrejas adventistas do sétimo dia, na condição em que se encontram atualmente. O amor de Deus foi perdido. E isto significa ausência de amor de uns para com os outros. Egoísmo é nutrido e se bate por conseguir supremacia. A supremacia em todo lado. Supremacia na igreja local, em querer obter os mais altos cargos para dominar sobre os outros. Supremacia, enfim, nem irei falar, todos nós entendemos isto. Deus nos convida, irmãos, a voltarmos ao primeiro amor. A voltarmos ao verdadeiro amor. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É o convite de Deus, igreja adventista, sétimo dia, igreja remanescente. Volte, arrepende-se, volte à prática do verdadeiro amor. Jesus convida, amados irmãos. Voltemos ao verdadeiro amor entre os irmãos. Voltemos à comunhão plena, ao partir do pão. Voltemos às orações intercessórias. Voltemos às visitações dos lares uns dos outros. Voltemos ao cuidado dos órfãos, das viúvas. Deixemos de lado o orgulho. Busquemos a abnegação, a humildade de coração. Voltemos ao primeiro amor. Arrepende-te.
E se não, venho a ti e moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que candeeiro Jesus vai tirar de nós? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Jesus vai tirar de nós a luz, deixaremos de brilhar. Seremos mais apenas uma igreja. Seremos mais apenas um cristão. Não seremos luz para este mundo. Jesus nos convida. Lembra-te de onde caíste. Lembra-se. É para você se lembrar, irmão. Lembre-se. É difícil lembrar. É difícil reconhecer que você agiu errado. Mas Jesus convida. Lembre-se. Não só se lembrar. Arrepende-te. Arrepender-se é mudança de vida, mudança de comportamento, mudança total de atitudes. Volte à prática das primeiras obras. Não é só para lembrar, não é só para se arrepender, é para voltar a praticar as boas obras que você deixou. E Jesus diz, se não fizeres isso, removerei o teu candeeiro. Tirarei a luz de ti e você não mais brilhará. Tens, porém, isto. É o elogio que Jesus lança à igreja de Éfeso, mais uma vez. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço, no verso 6. Quem era Nicolau? Alguns dizem que Nicolau era um dos primeiros diáconos e fundou uma seita herética, mas não existe prova histórica sobre isto. Quais são as obras dos Nicolaitas? O que isto significa e como é que podemos nos precaver delas? Vejam só. Na revista Hieraldo, a irmã White escreve: é nosso pecado o pecado dos Nicolaitas, transformando a graça de Deus em licenciosidade. Então entendemos que os Nicolaitas eram aqueles que transformavam a graça de Deus. Somos salvos sim pela graça. Paulo falou muito em seus escritos. Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas alguns interpretavam isto como o quê? Vejam aqui. Lemos esta passagem. Lemos esta passagem que vai nos explicar o que são as obras dos Nicolaitas que Jesus aborrecia e elogiou a igreja primitiva por também aborrecê-las. Vejam só. Aqueles que ensinam esta doutrina, nicolaísmo, hoje têm muito a dizer sobre a fé e a justiça de Cristo, mas eles pervertem a verdade e a tornam uma causa do erro. Eles dizem que a única coisa que temos que fazer é crer em Jesus Cristo e que a fé é toda suficiente, que a justiça de Cristo deve ser a credencial do pecador, que esta justiça imputada cumpre a lei por nós e que nós não estamos sob obrigação de obedecer à lei de Deus. Esta classe proclama que Cristo veio para salvar os pecadores e que Ele os salvou. E essas pessoas repetem várias vezes, estou salvo, estou salvo, estou salvo, mas transgridem a lei de Deus. Transgridem a lei de Deus. Esta é a obra dos Nicolaitas. Transformam a graça de Deus em licenciosidade. Já que Jesus nos salvou, estamos salvos para sempre. Não importa o que fazemos, não importa o que comemos, não importa como adoramos, não importa que dia adoramos, não importa nada disto, desde que sintamos Jesus no coração. Isto é licenciosidade. Isto é obra dos Nicolaitas e Jesus aborrece. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvimos. Arrepende-te. Volte à prática das primeiras obras. Volte a brilhar sua luz. Voltemos ao primeiro amor. Deixemos as obras dos Nicolaitas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Pai, temos ouvidos para ouvir e aceitamos de todo nosso coração que estávamos errados. A partir de hoje, queremos mudar nossa vida. Queremos, Senhor, ser cristãos diferentes, cristãos melhores, mediante o seu poder. Vem, Senhor, salvar-nos. Dá-nos um sábado maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez, a Escola de Profecia precisa do seu apoio para manter este trabalho avante. Contribua conosco, apoie-nos, que nós seremos muito gratos por seu apoio. Deus abençoe a todos. Até breve.